Tá bom assim? Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida a ideias e criações. O TinoCast é um podcast que vai ao ar toda quarta-feira e vocês no YouTube também vocês podem nos ver toda quarta-feira às 20 horas. Tem vídeo novo. Então, se você tá vendo esse vídeo, já dá um likezinho aqui, segue no canal, compartilha com as pessoas todos os amigos criativos e não criativos para se tornarem criativos também e fazer parte do nosso grupo de atinados. Aqui nessa tela tá aparecendo um QR Code e nesse QR Code vai para onde, Flavícia? Vai pro nosso Instagram. Lá vocês encontram na bio um link do Linktree que vai para todas as nossas plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, e também tem um link para o Apoia-se, que é uma plataforma onde vocês, contribuindo a partir de R$15, se tornam um atinado e ajudam a fomentar este projeto maravilhoso. Sucesso! Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejaria, e também a Livraria Vanguarda, que entrando no site livrariavanguarda.com.br, você usando o cupom TINO, você ganha 10% de desconto nas suas compras e parte desse valor é revertido para o nosso projeto, para o TinoCast. Agradecer aos nossos patrocinadores. Se você está nos escutando aqui, você vai ouvir muito esse tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Incomum, cuidadores de marcas. E o nosso patrocinador master. Vou fazer um convite para o nosso convidado hoje, especial. Te imagina aqui, bom, você já está há 8 anos em Pelotas, né? Te imagina aqui em Pelotas, para quem está nos escutando no rádio, também ali no Spotify. Imaginem vocês caminhando em Pelotas num lugar onde tem um lago no meio, é um lugar seguro, tem passarinhos, tem natureza, a economia criativa está lá. E não só a economia criativa, diversos negócios estão lá. E lá a gente pode ir para um café, pode ir para um restaurante, pode se exercitar, pode se encontrar com os amigos. Podcast. A gente pode fazer diversas coisas nesse lugar. Qual é esse lugar aqui em Pelotas? Provavelmente aquele que pode mais, né? O Una Park. O Parque Una é um lugar que não só trabalhar, eu posso morar lá se eu quiser. Eu tenho essa possibilidade toda de viver esse Parque Una, porque o Parque Una é para ser vivido agora. Obrigado, pessoal do Parque Una, por nosso patrocínio master aqui do nosso podcast. E o nosso assunto hoje é muito especial, que a gente já citou diversas vezes o Sebrae aqui, em diversos episódios, e hoje a gente trouxe o Sebrae aqui no nome do nosso convidado, que a gente vai falar um pouco de como o Sebrae pode ajudar a economia criativa, quais são os gargalos, né, de dificuldades desse pessoal que participa ou que busca o Sebrae para melhorar cada vez mais os seus negócios e saber um pouco dessa experiência do nosso convidado aqui, que é o Ciro Vives, administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial pela FGV e negócios digitais pela Laureate e especialista em projetos de inovação. Possui grande experiência no setor de comunicação, gestão e liderança de equipes, tendo trabalhado em empresas como Grupo RBS e Bandeirantes. Atualmente, é responsável pela gerência da Regional Sul do Sebrae, onde promove o empreendedorismo, a capacitação dos pequenos negócios e o desenvolvimento territorial, liderando programas estruturantes para a região Sul. Bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E queria dizer para vocês que uma das frases que me leva sempre quando a gente fala de empreendedorismo, isso há muito tempo, antes mesmo de eu trabalhar com empreendedorismo, vem de uma música. É uma música do Raul Seixas, que ela diz o seguinte: queira, e basta ser sincero e desejar profundo, que você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Esse é o lema para mim do empreendedorismo. Que isso! Eu achando que eu ia arrasar na minha música hoje. Acabou com a gente. Acabou. Teu arroba, Ciro. O meu arroba é Ciro Vives, Ciro _ Vives. Ciro _ Vives. Isso. Nossos dois co-hosts estão aqui hoje para bater um papo. Daniel Cuca Moreira. A inovação é a prerrogativa do líder. @Cuca em Comum.
Flavinha Barros. Onde há problema, há sempre uma solução. @FláviaXBarros. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Ciro, muito obrigado por estar aqui conosco. Que prazer te receber aqui. Bacana. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Me conta um pouquinho, cara, como é que tá essa experiência, esse desafio de estar um tempo em Pelotas? Já veio, esses 8 anos em Pelotas já são direto com o Sebrae? Ou... Sim, direto com o Sebrae. Direto com o Sebrae aqui. Vou fazer 8 anos na virada do ano. Uma experiência fantástica, trabalhar em Pelotas, na região sul como um todo, né? Porque nossa área de abrangência não é só Pelotas, ela te vem de Barra do Ribeiro até o Chuí e estende até Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista. Mas eu sou muito feliz aqui, fiz uma mudança de carreira há 8 anos, depois de 27 anos no mercado da comunicação. Um trabalho que foi uma escola para mim, né, em todos os veículos que eu pude trabalhar, sempre nas áreas de mercado. Não, o pessoal às vezes me pergunta, tu estava na latinha, tu estava falando em rádio? Não, sempre na área de mercado. Eu trabalhei em rádio muito tempo, né, lá desde 92, tenho uma história no Rádio Gaúcho. Sou, assim, um cara muito feliz e orgulhoso de ter feito parte de muita coisa legal, né, que aconteceu no rádio, na Rádio Ipanema, na Rádio Atlântida, na Rádio Gaúcha durante muitos anos, e nesses últimos 8 anos trabalhando com serviço, trabalhando no mercado que me abriu uma expectativa totalmente diferente, uma trajetória profissional, inclusive, totalmente diferente, e que é muito bacana. Muito bacana. Trabalhar com empreendedorismo, com competitividade, é uma coisa muito legal. Então, sou bastante feliz aqui. Tenho alguns parentes espalhados por aqui também, né? Não sou daqui, mas a parentada é daqui, de Santa Vitória. Meu pai é de Rio Grande, então eu já me sinto em casa. Muitas pessoas conhecem o Sebrae, né? Mas tem sempre aquele que conhece, mas não conhece. Já ouviu falar, mas não sabe o para que serve. Para que serve isso? E confunde com Sesc, com o Sistema S como um todo. Me conta, como é que o Sebrae ajuda as empresas? Muito bem, eu acho que é essa grande confusão, né? A confusão do Sistema S. O pessoal confunde Senac com Sebrae, Sesc com Senac, enfim, mas cada S ele tem um propósito, né, de ser. E o Sebrae, o seu propósito principal é, como diz o nome, né, o Serviço de Apoio às Pequenas e Microempresas do Brasil, né? Então, o Sebrae ele tem como prerrogativa promover a capacitação e o desenvolvimento de pequenos negócios para torná-los mais sustentáveis em longo prazo. Então, qual é a diferença básica, né? O Sebrae trabalha a gestão do negócio. Ele capacita o empreendedor, não necessariamente a pessoa física, ou vai prestar um curso técnico para desenvolvimento dessa pessoa física. Não. A gente trabalha o desenvolvimento do empreendedor. E aí entra uma gama de soluções através de consultorias, de agendas de capacitação, de programas de desenvolvimento, palestras, eventos. Operamos também, pessoal, isso é bem importante trazer, né? Às vezes a gente se limita, né, só a consultoria. O Sebrae trabalha também com um apoio desde da mais tenra infância ali, quando a pessoa está no ensino fundamental. Antes dela se tornar um empreendedor, a gente opera com a educação empreendedora, trabalhando um pouco dessa consciência empreendedora lá no aluno, junto ao professor. Operamos com modelos de apoio às políticas públicas também, trabalhando programas de incentivos a leis, modificação do ambiente empreendedor, desenvolvimento dos negócios para apoio à estratégia. Enfim, eu poderia ficar falando aqui uma tarde inteira. São mais de 800 soluções do Sebrae e mais de 16 áreas de atuação. Então, é um trabalho muito rico. Que legal. Eu imagino que, obviamente, que o objetivo do Sebrae é fazer com que as empresas tenham mais sucesso, mais permanência. Então você deve ter algum tipo de índice de sucesso das consultorias.
Tipo, a empresa que o Sebrae prestou consultoria, ela no ano passado, a média foi de 1 ano de existência, agora já está em 1 ano e meio. Vocês têm esse tipo de controle? Como é que... Cuca, os grandes índices são exatamente esses, né? Do índice de mortalidade das empresas, que sempre foi medido. Então, 1 em cada 3 empresas tendia a morrer em 1 ano. Esses índices, eles vêm diminuindo um pouco, graças a Deus, né? Então, as empresas estão demorando até 3 anos, os pequenos negócios, para não falir ou não perecerem, né? O que o Sebrae mede? Isso sim, é a eficiência do trabalho de capacitação, de consultoria, para que a gente possa promover a perenidade, a sustentabilidade dessa empresa. As nossas metas, elas são direcionadas a indicadores que permeiam isso. Então, o tempo de permanência dessa empresa, né, como empresa ativa, o número de funcionários que ela contratou, quanto ela teve de lucratividade, quanto ela teve de rentabilidade, quanto ela diminuiu de custos. Então, esses são indicadores que a gente consegue movimentar para entender que essa empresa está tendo sucesso ou não, né? Até porque eu acho que a empresa fechar não é um sinal de fracasso, porque o cara que fechou ela, pode ser que ele tenha fechado para abrir uma outra melhor, com os aprendizados que ele teve, né? E como é que faz esse acompanhamento, Ciro? Qualquer ou todas as empresas que contratam algum serviço, elas já são acompanhadas depois? Ou é uma empresa que continua, né? Porque eu imagino também, né, dentro de uma gama de serviços, imagino que o cara tenha uma ideia e entre para o Sebrae, né, para fazer um plano de negócios e que vá depois, né, conseguindo outros suportes para financeiro, para gestão de pessoas, para marketing, enfim, né, para qualificação de... Enfim, imagino que seja um sem fim, né? De possibilidades, assim. Como é que funciona esse percurso? Assim, resumidamente, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem uma série de programas e projetos, mas resumidamente, se eu puder dividir assim, em 2 grandes frentes de atuação, uma delas é o trabalho que a gente faz individualmente com cada empresa, que hoje a gente chama é um programa chamado Assessoria de Negócios, ou SBDC, que vem de uma sigla americana, que é o Small Business Development Center, é um centro de desenvolvimento de pequenos negócios nos Estados Unidos, onde a gente trabalha esse programa de assessoria acompanhando a trajetória do cliente. Fizemos uma escolha de trabalhar já há 2 anos com esse programa, onde a gente escolhe lá um número X de empreendedores para fazer um acompanhamento de longo prazo e avaliar exatamente esse desenvolvimento. Como é que ele está performando, como é que ele vem superando, né, as dificuldades que tem, como é que ele se coloca com as conexões de mercado, como é que ele amplia o seu processo de lucratividade, enfim, como ele aprende. Esse é o atendimento individualizado, então é 1 a 1, Flávio. Trabalho que a gente faz ali no dia a dia. Temos hoje mais ou menos 410 clientes que estão sendo atendidos com essa metodologia. E a outra frente é o que a gente chama de projetos coletivos ou projetos segmentados. Aí tu já pega empresas que estão com uma maturidade de gestão melhor e começa a trabalhá-las em grupo. Então, tu cria modelos metodológicos de trabalho em grupo, de networking, de conexão, de melhoria de processo, melhoria de gestão, mas daí trabalhando em grupo, porque tu tem um ganho de escala muito maior. E as dores, no geral, como diz, normalmente são as mesmas. Quais são tu percebes, assim, ao longo desses projetos, desse coletivo, quais são essas dores coletivas que as pessoas têm na região sul? É óbvio que cada agroindústria tem uma questão, o turismo tem outra, a gastronomia tem outra, mas se a gente levar para a economia criativa, que são designers, arquitetos, músicos, né, pessoal da economia criativa, tu vê alguma coisa que seja incomum nessa questão de empreender? Não necessariamente com dados, né, mas acho que algumas dificuldades nessa questão do negócio. Bom, tem 2, assim, que são bem marcantes para nós, talvez as que mais pontuem, assim, que é a dificuldade de gestão financeira. Essa é a principal. Aparece, assim, como o primeiro ponto de desenvolvimento para
quase todo e qualquer pequeno negócio. Um fluxo de caixa. Tem gente que faz, nem faz, né? E alguns fazem papel de pão, enfim. Entrou, já saiu, porque dentro da economia criativa e dentro do Sebrae, pequenas e microempresas. E muita gente faz o mesmo caixa ser a mesma coisa, né? Da empresa, junto com a pessoa física. Quem estudou administração e economia sabe que o primeiro princípio, né? É o da entidade, né? Não misturar o negócio, dinheiro pessoal com o da empresa. Mas os micro e pequenos empreendedores normalmente é aquele empreendedor, e o MEI também, né, Alan? Que a gente trabalha muito, é o maior volume hoje em número absoluto de atendimentos. Eles normalmente são pessoas que empreenderam por necessidade. A grande maioria é por necessidade. Ou perdeu o emprego, foi empreender, ou ele muda o momento da vida e vai empreender. E eu sempre uso uma metáfora, assim, ou um ponto, né, de conexão, que é esse cara, ele normalmente, tu pega o padeiro, por exemplo, né? Ele foi um padeiro a vida inteira, ele fez pão, e aí um dia ele juntou uma grana ou saiu daquela empresa, eu vou agora montar minha padaria. E ali ele pode ter um grande problema, porque ele não é um gestor da padaria. Ele não sabe mexer com custo, ele não sabe mexer com e estoque. Nem quer, né? Ele quer ficar fazendo pão. Ele vai ter que ou aprende na marra, ou ele pode se capacitar para isso. Sim. Ou ele tem uma terceira via, que é a empresa fechar. Então, a gente sempre recomenda, né, tu falasse em plano de negócio, que se faça um plano de negócio, que se pense sobre a viabilidade do negócio, se avalie a concorrência. Então, tem toda uma metodologia para se pensar isso. Senão, tu tem uma vida curta. E o segundo, só para eu não esquecer, é acesso a crédito. A grande dificuldade, né, principalmente desse MEI, é conseguir acessar crédito. Ou porque ele não se especializou, ou porque ele tem um financeiro desordenado, ou porque ele nunca teve uma conta, né, de investimento aí que possa, ou mesmo conta corrente, que possa movimentar um recurso anterior, ele tem dificuldade de buscar esse crédito. Essas duas aí, né, a gestão financeira e o acesso a crédito, são os principais. Caraca. Pô, isso aí faz diferença no negócio, né? Que é, pra muitos, um tendão de Aquiles, que é não saber não ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não sobrou dinheiro esse mês, como é que eu vou pagar os funcionários? Porque não tem uma simples gestão, muitas vezes, né? Que é essa falha, né? Eu acho que o principal é a gestão mesmo, né? Porque o não ter dinheiro, muitas vezes, para o empreendedor é o constante. Né? Ou ele investiu lá, ou ele tirou daqui, botou para outro lado, ele fez pagamentos, né? Mas se ele tem uma boa gestão do negócio, o fato de ter dinheiro em caixa ou não, ele administra. Agora, a desordem financeira aí é um problema. E o cara sabe, no teu exemplo do padeiro, ele sabe se ele gosta ou se não gosta de fazer pão. Mas ele não sabe ainda se ele gosta ou se não gosta de administrar uma padaria, né? E isso ele vai descobrir só tentando, né? Exato. E não vamos longe. Eu peguei um exemplo sem demérito nenhum. A padeiro poderia ter pego qualquer outro. Mas eu fui empreendedor. Eu já empreendi 2 vezes, né, nesse meio tempo todo aí da vida. E não fiz esse passo, não tinha essa consciência também. E fiz negócios, né? No tempo dos videocassetes. Depois terminou por o mercado mudou. DVDs, essas coisas acabaram, né? E a outra com um negócio de alimentos e bebidas que eu não estava preparado. Então, deveria ter me preparado e não deu certo, né? A do videocassete era porque você alugava? Não, eu tinha uma videolocadora. Fui de uma locadora. Eu também tive de DVD. Acabou, né? A gente foi pioneiro. a gente foi pioneiro. Nós entramos antes do que nós deveríamos, só que o ciclo foi tão curto que a gente fechou em 5 anos e empatamos, assim, tudo que a gente pôs e o que voltou e não deu. Foi o que aconteceu comigo. Eu ainda fiquei 7. Deu 2 anos ali, 5 pra pagar o investimento e 2 pra ganhar um dinheirinho. Aí chegou um cara que tinha um monte de locadora na cidade e a filha dele ia se casar. E ele foi lá e comprou a nossa locadora inteira, as prateleiras, os filmes e tudo. E foi aí que nós recuperamos o dinheiro que a gente investiu. Tu ainda tivesse sorte, eu não tive essa. E deu de presente pra filha. Não sei quanto tempo que durou a locadora. Nós até conseguimos, já com a minha esposa, nós até conseguimos
vender o negócio, mas a pessoa não nos pagou. Então foi... Bah. E o de alimentos era restaurante? Eu tive uma champanharia em Porto Alegre. Champanharia. Nós montamos em 2017, 16, enfim. Mas Tava na comunicação ali. Isso, tava E aí, uma num oportunidade, processo. olha aqui, fazer encontros com espumantes e champanhes. Foi um processo diferente, assim, tem uma história por trás, foi Aham. bacana também. Eu fiquei na sociedade, foi com meu irmão por 3 anos, e depois não me achei, também teve isso, né? E a gente tinha um conhecimento de gestão, ela fluiu, assim, por um tempo, mas aí teve problemas. Eu não me achei como empreendedor desse meio, resolvi voltar para o mercado corporativo, e já estava aqui no Sebrae, inclusive, né? A boa parte disso, e depois teve pandemia, né? Aí foi complicado. Pode falar. Quer falar? eu tenho... Assim, comecei um negócio, eu sou o padeiro. Sou designer. Não, mas designer, vai. Não, é que eu acho que tem que... acho que o padeiro vai ser melhor. Tá? Vamos lá. Adoro. Criativo, Padeiro super criativo. Uns pães malucos. Uma boulangerie. É boulangerie. É? E aí, no meio do percurso ali, né, no meio do início, eu me dei conta que eu não fiz um plano de negócios, que eu não tô conseguindo fazer essa gestão, que eu tô bagunçada. Não fiz antes, mas, né, qual seria a dica, assim, neste momento e agora, será que fiz uma grande burrada em abrir isso aqui, já investi, tô surtando? Não te desespera, procura o Sebrae. Nós vamos te ajudar com isso. É aí que o Sebrae entra, Flávia. Não necessariamente você precisava ter feito um plano de negócio. Um plano de negócio ele serve para quem está ali estruturando ainda. Mas se já começou, se já está com a empresa formalizada, já está ativo, procura o Sebrae. Né? A gente tem uma gama de especialistas, entre assistentes, analistas, gestores dos projetos que eu comentei com vocês, e depois se faz um diagnóstico, né, do nível de maturidade que está a tua empresa. Né, era o que eu ia explicar. Eu não isso. preciso saber qual é o meu problema nem a minha solução. Vocês vão fazer um diagnóstico para mim e vão me indicar soluções. Isso. Nós fazemos um diagnóstico, a gente avalia, né, como é que está o teu negócio, onde é que são os principais gargalos desse negócio e recomendamos um programa de capacitação, de melhoria para sanar, né, aos poucos, não tudo ao mesmo tempo, que isso é importante também, aqueles gargalos. Né. Normalmente, como eu disse para vocês, grande maioria dos casos são problemas de gestão financeira. Depois tu tem problemas de outras ordens. Acesso a capital de giro, tu tens problemas de processo, né, gestão de processo, gestão de layout, muitas vezes a loja está com layout que está, né, já falando em design. Mas aí era ruim. Onde eu ia entrar, porque eu acho que a nossa área é uma área, talvez todas, mas a nossa muito, eu acho. Ela tanto entra como empreendedor, como uma solução para um mercado inteiro de empreendedores, né? Exatamente. Por isso que eu não quis nos colocar como o empreendedor, entendeu? Porque a gente também é parte de uma solução que daqui a pouco um padeiro, não menosprezando todos os padeiros, pelo amor de Deus, né? Mas, por exemplo, um contador, ele pode ser o empreendedor e ele pode ser a solução para um outro empreendedor. E acho que a gente tem esse mercado que tem essa potência enorme para solucionar, né? Criativos, de uma maneira geral, eu digo que são solucionadores, né? Que é muito uma questão visual, né? Seja de posicionamento estratégico, seja de marketing, seja de comunicação. Seja de marca, Sim, né? Visual é conceitual, né? E como que um comunicador, um designer, uma pessoa participante da economia criativa pode entrar no Sebrae? Não o Sebrae ajudando, mas como essa pessoa pode ajudar o Sebrae? Pode ser um prestador. Como ela pode ser um credenciado do Sebrae? Bom, é super, quer dizer, não é tão simples, tem um processo a se fazer, né? Ela pode participar de uma inscrição nos editais do Sebrae. Então nós temos hoje 3 tipos de edital. Tem o edital 1, que é um edital que é mais específico para trabalhar junto aos projetos do Sebrae, né? São credenciados especializados, eles passam por um processo de credenciamento, né? Para se fazer esse approach ao Sebrae, esse trabalho junto ao Sebrae.
Tem o edital 2, que aí é um edital que é um pouco mais amplo, né, que é onde o credenciado ele tem as suas especialidades para promover, para trabalhar o seu serviço, sendo contratado pelo Sebrae para projetos, para iniciativas, para eventos, de uma forma mais pontual. O edital 3, que a gente trabalha com o setor público, né? Então são serviços mais direcionados ao setor público. E tem uma plataforma, que é a plataforma Unio, onde o credenciado ele pode, de uma maneira direta, fazer o seu processo de inscrição, né? Vai lá na plataforma, verifica quais são as necessidades que o Sebrae solicita, ele se credencia e ele pode prestar um serviço direto para o Sebrae ou para qualquer empresa com uma necessidade pontual. Eu costumo dizer que a Unio é o trivago dos consultores, né? Ele é uma grande plataforma que congrega ali vários tipos de consultores e várias necessidades de mercado. E o cliente acessa direto. Também. E o Unio é do Rio Grande do Sul? O Unio é do Sebrae. Do Sebrae RS. Começou aqui e está sendo expandido agora para outras unidades da federação. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu estou finalizando meu cadastro no Unio. É verdade, agora não é hipotético. Olha aí, temos uma consultora em potencial. Mas eu entrei em contato com algumas pessoas que me disseram que esses 2 editais não estão com inscrições abertas. O 1 e o 2. Eu daria uma olhada, tá? O 1, ele tem período, se não me falha a memória, Flávia, mas o 2 é para ter possibilidade logo em breve, se é que já não está aberto. Tá? E é sazonal? Como é que é? Normalmente se abre, o Sebrae abre de tempos em tempos essas inscrições. Mas o 2, como ele é um pouco mais amplo, como eu falei para vocês, eu até recomendo que tu converse, depois te passo ali no privado, com um colega que pode te trazer mais informações sobre isso. Tu falou de várias várias soluções de consultoria, são burocráticas, são administrativas, são, né, enfim, para o cara fazer o seu negócio funcionar. Mas a gente sabe que muitas vezes o problema de um empreendedor é vocacional. Porque ele está no segmento errado, porque não é o que ele nasceu para fazer. Estou levando o papo para um lugar mais filosófico. Sim, ou ele olhou para o mercado e achou que tinha uma coisa, daqui a pouco ele não tem a expertise para ocupar aquele lugar. Teve uma dor como cliente, achou que tinha uma oportunidade, mas de repente ele não era talhado para fazer aquilo. Né? Vocês fazem teste vocacional? Sim, ou se dentro desse diagnóstico se identifica, de repente, esse desalinhamento. Fecha essa empresa e abre outra coisa. Vamos lá. Nós não temos formalmente um teste vocacional, mas a gente sim recomenda que o cliente, que a empresa, ela repense o negócio. Inclusive, até pouco tempo atrás, tive um caso muito parecido com isso que tu disseste, um parceiro, que é parceiro, né? Ele é de uma grande empresa, ele me procurou e disse, olha, Ciro, tem um parente que ele está com essa situação aqui, ele empreendeu, está com muita dificuldade agora, e eu acho que ali não é a dele. O que eu faço? Será que vocês não podem chamar ele, conversar e dizer para ele que não é a dele? Eu disse, não vamos fazer isso, nós vamos chamar ele, nós vamos conversar, avaliar como está o negócio, fazer um diagnóstico, e se realmente a gente perceber que ele está com uma grande dificuldade, a gente recomenda que ele repense o negócio. Mas não fazemos o teste vocacional. Fazemos uma avaliação do ambiente, do contexto onde ele está inserido. Vocês têm analistas lá, né? Temos. Que aí o Cuca chega lá com as suas dificuldades e os analistas vão já escutar, já ter uma triagem. Já saquei. Vou passar para esse consultor. Já sei, É isso? E é uma equipe multidisciplinar, assim, que, né, conta pra gente várias áreas, aí encaminha. Esse aqui tá precisando mais de um administrador, esse daqui a pouco tem que ser uma área mais de RH, psicologia, enfim. Não na multidisciplina, Flávia, mas no entendimento do negócio. Hoje a gente tem uma equipe que é formada por assistentes, analistas de relacionamento, por gestores de projetos, que a grande maioria do grupo é assim. Então, o assistente é aquele que faz a primeira abordagem quando alguém procura o Sebrae fisicamente, ou por telefone, ou pelas plataformas. Então, esse assistente ele vai fazer a primeira abordagem, ele vai
pegar o nome do cliente, ele vai entender qual é o problema, e aí, mediante o entendimento e a complexidade também, porque tem muita empresa que vai procurar com às vezes é um questionamento simples, né? Como é que eu faço tal processo no meu MEI? Como é que eu encaminho meu imposto de renda lá com tal situação? Então, o próprio assistente já resolve. Quando é um problema mais complexo, eu gostaria de mudar o modelo da minha empresa, eu estou repensando o negócio, o que tu me sugere? Ele passa para um analista de relacionamento. O analista vai para um outro nível de conversa, né? Vai procurar entender, diagnosticar, recomendar. E quando é aquela empresa que já tem um nível de maturidade mais alto, que ela já está, como eu falei para vocês, tendo a possibilidade de trabalhar num grupo maior, com uma diferença de mais profundidade, aí a gente recomenda que trabalhe com um gestor de projeto, né? Dentro de um grupo, para uma outra avaliação de negócio. Vocês têm atendimento de balcão, assim? O cara chega ali, eu tô só com uma dúvida. Sim? Sim. A gente chamava antigamente, o Sebrae tinha balcões, né? Hoje a gente tem um espaço de relacionamento, né? Que a gente chama espaço de negócio. Tem as mesinhas, chega no Sebrae ali, tem as mesinhas que tu vai conversar com uma pessoa exclusiva, não é tem mais que um agendar? balcão. Ou Não. Tá passando pela frente, entra ali? Pode entrar, fica à vontade. Não, Vai e nos visitar. eu não sei se todos os Sebrais, assim, mas tu chega ali e as meninas e os meninos chegam assim, e aí, como é que eu posso te ajudar hoje? O que tu tá procurando? Cara, é impressionante. Tu chega assim, pô, essa pessoa vai me ajudar. Porque É isso que eu preciso pra minha empresa, É, uma boa pessoa vontade que tem, sorri. né? Boa vontade vontade tem. Porque às vezes, e eu me coloco no lugar de ser empresário e empreender, a gente tem muitas dúvidas com muitas coisas. E é que nem chegar num médico, e a pior pessoa que chega no médico é o poliqueixoso. Que eu tô com uma dor aqui. Ih! Mas eu não sei sei nem nem. tem. Eu Mas faço eu faço isso. isso. Eu faço isso porque aí o cara pode ser que faça uma triangulação e pum, é isso, entendeu? Sim, se eu tenho alguma coisa que eu tô sentindo, eu falo tudo. Sempre ele foca numa coisa. E aí eu não sei se eu expliquei bem, assim, eu tô com uma dor no joelho, nas costas, na lombar e no ombro. O que tu tem no joelho? Ih, começa, mas não sei se é bem o joelho a dor. Não é só o joelho, acho que o que mais dói. Mas aí o poliqueixoso é isso, que tu tem muitas dores e tu não sabe dizer Qual é o problema? qual é o problema de fato, assim. Pode ser que tenha essa Não, triangulação. porque ele tá precisando de um analista. Ele tá precisando. E Ele lá precisa de uma visão holística. Sim, claro. tem várias visões aí, né? E orgânica do todo. Porque lá daqui as a pouco o pessoas teu super- problema é falta de sono. É verdade. Pode ser. Mas não é? Tem Daqui a dormido. pouco daqui a pouco o Caetano cara não tá tá deixando dormindo dormir. mal, Às vezes todo torto, tá Às vezes o doendo sono tudo, é a consequência, às vezes o sono é a causa. Então tem que olhar, às vezes tu acha que teu problema é o joelho e não é. Mas o pessoal, voltando, é super receptivo. Então, chega lá e as pessoas tiram as suas dúvidas. E eu digo por experiência, porque hoje eu posso dizer que eu sou consultor cadastrado no Unio. Então, eu sou um consultor do Sebrae. Pô, tô muito bem cercado. hein? Pô, não, mas Coisa é que, boa. pô, demorei. Porque o que acontece? O MEI não pode prestar serviço pro Unio, ele tem que ser microempresa. E aí, esse ano eu virei microempresa. E eu aproveitei o gancho e a oportunidade para trabalhar pro Sebrae, porque eu não tinha possibilidade antes. E isso me abriu um leque de possibilidades muito grande. Porque agora eu consigo trabalhar pro agro, com o Bolzoni, consigo trabalhar com a Jussara no turismo, consigo trabalhar com a Márcia na agroindústria. Enfim, eu tenho um leque de possibilidades que antes eu não conseguia. E uma das coisas, eu vou puxar o saco porque isso é muito bom pro cliente, porque às vezes tu tem um orçamento tão apertado que quando tu consegue um consultor dentro do Unio, tu consegue uma prestação de serviço com desconto. Se tu é cadastrado, agora tem 50%, né? Mas dependendo de Black Friday, consegue chegar a 80% de desconto. Teve agora um de influencer que a Orbi foi nos oferecer. Teve. Estamos com 80% de desconto 80%. nos influencers. Foi um cupom que a gente fez agora, uma promoção. Da Semana do Cliente, Semana né? do Cliente. Normalmente tem a Black Friday também, que o Sebrae vai até 80% de desconto. Ou seja, ele faculta que todos aqueles consultores que estão ali dentro possam prestar serviços para o cliente com um subsídio de 80%. Ou seja, o consultor recebe a sua parte na integralidade e o Sebrae subsidia a outra restante. parte. A gente não conseguiu usar E aí- porque
tinha limite de faturamento e os nossos clientes eram mais... Esse ano o padrão é 60%, né? 40-60. A gente fez essa promoção de 80-20, né? Mas ela muda, assim, o Sebrae vai jogando com as possibilidades, né, de acordo com os recursos. É isso que eu penso, que às vezes tu não tem condições de pagar R$2.000, ou 1.800, mas 50% pagar R$900 em 10 vezes de R$90 para uma empresa que tá ali com dificuldade, 90 pila por mês. E aí, Alan, isso aqui talvez seja um grande gancho para a gente pensar para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, ou para quem quer se capacitar a pensar. Para quem tá escutando no carro aqui e para quem tá vendo, fala para aquela câmera lá, Ciro. Vou falar para aquela câmera. Pensa comigo, pagar R$900 para uma consultoria que vai te fazer talvez duplicar o teu faturamento. É caro ou é barato? É barato. Não é custo, não é gasto, é investimento, né? Ou te tirar de um ponto X, de um problema que tu tem, e te levar para uma solução que vai transformar o teu negócio no médio prazo. É caro ou é barato? Às vezes o empreendedor ele fica agarrado em algumas coisas, tipo não saber avaliar o custo de um investimento ou o potencial, ou às vezes de ficar pegado a um funcionário que dá mais prejuízo do que te ajuda. Então são coisas assim que às vezes tu te liberta e o troço... É aquela coisa, né, Cuca? Às vezes o empreendedor, e muitas vezes o empreendedor, ele tá no operacional. Ele não tá no estratégico. Tá? Quando ele começa a crescer, que ele vai para um tático, para um estratégico. E quando tu tá no operacional, tu não enxerga o problema rápido. Às vezes nem enxerga nunca, né? E o trabalho que o Sebrae tem é exatamente isso, tirar ele um pouco da rotina maluca de vender de manhã para comer de noite e sair e entender aquele negócio, onde é que tá o problema? Como é que eu faço? Talvez se eu mexer num processo, talvez se eu mexer no layout, talvez se eu mexer em alguma pessoa, eu vou ter um ganho. Ele não consegue avaliar isso. É sair da sala para olhar para dentro da sala lá, né? O que tá acontecendo? É que eu acho que às vezes fica numa visão de que assim, eu consigo manter o meu negócio sem isso. Né? Eu vejo isso muito com a comunicação, assim. Né? Então, eu consigo tocar o meu negócio sem essa fachada, ou sem essa fotografia profissional, ou sem essa estratégia profissional. Mas, né, se eu tivesse... Não consegue ter exatamente a visão de que não é que essa fachada vá vender mais, mas ela vai transformar a percepção que as pessoas têm do teu negócio e, portanto, as pessoas vão ter mais vontade de entrar. Parece e vão se Cortella, Mas a cansar. grande pergunta, Flávia, a grande pergunta do eu consigo é o seguinte, tá bom o teu negócio? Tá tudo bem? Tu tá faturando super bem com todos os processos afinadinhos? Mas o que é um medo, de repente, né? De dar um passo. Porque o que não... tá bem é relativo, né? Claro. Eu posso estar bem pra mim, mas em relação ao meu mercado eu tô bem? Tu já fizesse um diagnóstico sobre isso? Porque tem uma análise, né? Se a gente for olhar assim friamente, olhando o negócio, assim, eu tô faturando 50 e tô bem. Mas os meus concorrentes estão faturando 110. Eu tô bem? Eu podia estar melhor. Eu não tô mal, mas podia estar melhor, né? Pois é, mas será que eu tô bem? E às vezes é perspectiva, né? Eu tô bem agora, mas o mercado todo tá dando uma encolhida. Tá com o dobro de Como mim. é que eu vou olhar lá pra frente se eu vou continuar bem? A grande pergunta é, será que eu tô bem mesmo? Porque eu tô fazendo a metade do que os outros estão fazendo. Ah, mas eu não quis crescer. Bom, mas será que eu não vou morrer em curto prazo, então? Porque eu não tô fazendo isso. E aí, entrando num pouco do que tu traz, né? A questão de percepção de preço e valor, para mim, preço é o que tu paga e valor é o que tu recebe. Então, eu acho que tem que ter muito claro isso, e muito empreendedor não consegue enxergar isso. E eu acho que é uma coisa... E quanto custa? E dentro da economia criativa, isso faz muita diferença, porque não é um pão que cada padaria, voltando ao padeiro, cada padaria que a gente vai tem um preço do produto. Depende do prestador de serviço, depende da experiência, depende da entrega. Então, não é tangível, não é assim, isso aqui tá caro ou tá barato porque eu sei que todos os pães custam isso. Não. É super relativo, né? Volta naquela questão, eu acho que o Ciro colocou, que é a questão da estratégia, né?
às vezes os clientes me dizem, tá, mas estratégia é assim, eu vou botar isso aqui e vou vender quanto? Eu digo, não é isso. Estratégia é eu ter uma ação sabendo o que eu quero ter de resultado com ela. De repente, a tua estratégia não é vender mais, né? A tua estratégia é melhorar isso, é melhorar a tua imagem, é fazer, né? Tu tá construindo. Perfeito. Até porque daqui a pouco tu não vai chegar lá no final de vender o dobro amanhã, mas tu tem que começar aqui. Qualifica isso. E eu digo muito pros meus clientes, eu digo assim, tu pode dar um passo muito pequeno, mas tu tem que saber pra onde tu tá indo. Porque se teu passo for a direção oposta que tu quer ir, é melhor tu ficar parado. É o famosa estrada do Mágico de Oz, né? É do Mágico de Oz? É? Não. Eu acho que é do Oz, né? Da escolha dos caminhos. Alice no País das Maravilhas. Troquei a... Alice. Onde é que você quer ir, né? Pra qualquer lugar. E o gato diz, pra quem não sabe onde vem. Qualquer caminho serve, né? Então qualquer caminho serve, é isso aí. Tá, tu tá na área da comunicação, 20 e tantos anos, e tem um convite do Sebrae pra trabalhar aqui. Cara, o que tu consegue trazer desse grupo RBS, desse grupo Bandeirantes, pra implementar na região sul do Brasil, no extremo sul, cara? Que é uma dificuldade gigante, né? De logística, tem um potencial gigante, mas como é que foi esse desafio? O que tu traz da comunicação para esse negócio Sebrae? Pois então, eu acho que tem muita coisa assim, que eu consegui aplicar nesse tempo todo, né? Principalmente o expertise em promover iniciativas diferentes. Trazer inovação, né, para os negócios, promover eventos com uma outra perspectiva. Desde que eu estou aqui, a gente já fez algumas iniciativas muito bacanas, né? Pegando o evento de inovação, por exemplo, o Insight Sul, foi a primeira vez que um evento de inovação com a envergadura que teve o Insight veio para o interior do estado. A gente tinha feito em Porto Alegre em 2019 e fizemos em 21 aqui no meio de uma pandemia, né? No fim de uma pandemia, trazendo gente do Brasil inteiro. Eu arriscaria dizer que talvez para o interior, assim, foi o kickoff dessas palestras de motivacionais e de ordem de inovação, né? Com modelos diferentes. A gente trouxe na época o Geraldo Rufino, a Camila Farani, Arthur Igreja. Inauguramos o Teatro do Sicredi, né? Aqui na Dom Joaquim. Foi muito bacana. Outras iniciativas, né? A Arena de Inovação nas Fenadoces, né? Que a gente acabou mudando o modelo, né? A perspectiva também de uma feira que é uma feira multissetorial, e a gente começou a transformar ela também numa feira de negócio, uma feira de inovação, né? Trazendo aquela diferenciação. Eu palestrei lá no Sebrae X. Arena Sebrae X. Eu tinha um palco e eu falei sobre como produzir conteúdo para gastronomia com celular. E diversos fatores assim que poderiam utilizar tanto criadores quanto donos de restaurante e pessoas que trabalhavam com gastronomia. Cara, era uma arena que assim, ó, tipo, eu me senti muito importante. Eu me senti muito importante, foi muito legal. Palco grande, né? Aquele telão nas costas, já é lindo. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que a gente conseguiu mudar a perspectiva de eventos de inovação. Claro, foi um momento, né, da largada da inovação, das arenas, depois isso se replicou. Nós fomos, olha, se não a primeira naquele tamanho, talvez uma das duas. Isso é muito bom, porque boas ideias são copiadas, né? Sim, servem de inspiração. Né? Até hoje são. E só depois a gente fez vários outros programas, eventos, iniciativas. Fizemos uma agora recente, na Fenadoce também, que foi o Salão da Carne. Não sei se vocês tiveram lá. Ele ficou colado na Escola de Gastronomia do Senac. A gente colocou um Salão da Carne. Aí vocês vão me perguntar, mas pô, vocês vão falar de carne, da pecuária dentro da Fenadoce? Isso eu, inclusive, conversei com a diretoria do Sebrae, né? E fizemos uma parceria com a Senac, inclusive. Porque assim, nós estamos pregando para não convertido, né? Porque normalmente os eventos de carne estão dentro de uma Expofeira, de uma Expo Direto, da Expo Inter. Todo mundo come carne, em tese, né? A grande maioria. Eu gravei o podcast e quem lá vai comer doce? Do Salão da Carne com o Bolzoni. E foi uma das coisas que ele me trazia muito assim, ó. A gente não tá falando de carne de churrasco aqui.
A gente tá falando de carne de churrasco e da pessoa que cozinha todo dia com um pedaço de carne. E aí tinha 5 frigoríficos e empresas, assim, né? Tipo da Minerva Foods, a Roloff, Fazenda Cristal, tipo, grandes nomes do mercado aqui. O Gabriel lá com os ovinos, né? Consegue fazer um link entre gastronomia e uma possibilidade de a pessoa conhecer cortes diferentes, que aí fizeram alguma coisa de ossobuco. Pô, o chefe nunca tinha cozinhado daquele jeito, daquela forma, um outro corte. E aí tu já começa a conhecer a carne do fulano, beltrano, ciclano. E aí tu consegue pensar em possibilidades para fazer um novo corte dentro de casa. Que já era feito na sequência pela escola de gastronomia e tu podia provar esse corte. Provava na hora. E aí tu falava sobre no podcast a gente fazia isso. Comia, e aí o Bolzoni disse, tem que trazer gente pra falar. Vamos falar. E aí olha só, e tu já sai com um depoimento de quem comeu, porque ele experimentou o produto. Tipo, eu não esperava isso, esse sabor. Cara, isso é diferenciação, né? E por aí foi, só pra te passar aqui a palavra, foi no turismo, né? Reunimos em 2019 praticamente 20 municípios para promover um posicionamento turístico da região da Costa Doce. Até aquele momento se falava em região sul somente. Posicionamos a Costa Doce como uma região, como é as Missões, como é a Serra Gaúcha. Temos a Costa Doce Gaúcha hoje muito bem posicionada. E por aí vai, né? Articulações. Acho que esse foi o trabalho que eu pude ajudar a promover, né? Como é que a gente congrega grupos, como é que a gente articula para fazer a diferença para um desenvolvimento do território. Desculpe te interromper. Nada, que isso. Não, eu tive uma ideia de uma parceria entre o TinoCast e o Sebrae. E eu vou fazer a chamada para aquela câmera. Se eu não concordar, eu corto fora da edição e não põe. Que saia justa. Não. O TinoCast e o Sebrae estão com uma parceria que você manda a sua pergunta para o TinoCast, qualquer dúvida sobre empreendedorismo, gestão, administrativo, financeiro, marketing, seja o que for, e nós vamos selecionar as suas perguntas e vamos fazer um programa especial só com as respostas do Sebrae. Olha aí. Tá valendo? Que belo desafio, hein? Vamos pensar nesse desafio. Vamos pensar? Vamos nessa. Pode ir pro ar isso? Pode botar no ar. Cara, se tem uma coisa que eu tenho é coragem de enfrentar os desafios, né? Então, desafio. E é um bom desafio, né? É um belo desafio porque provoca, instiga o microempreendedor, aquele empreendedor que tem dúvidas sobre o seu negócio. Sim. E que pode procurar 2 grandes atores dessa relação, o Sebrae e o TinoCast. Isso aí. Então manda nos comentários do YouTube, manda nos comentários do Instagram, manda um direct, manda o que for, a gente vai organizar essas informações, vai trazer de repente ou o Ciro ou um analista, ou, né, de acordo com o segmento que mais tiver perguntas. E depois a gente pode fazer outros episódios. Gostei disso, hein? Gostei também. Atinado, né? Ele é. E o Ciro falou em coragem e eu acho que às vezes o empreendedor tem um pouco de, não sei se é falta de coragem, não sei se é excesso de vergonha, né? De achar que a dor dele, ele já deveria saber. Eu já deveria saber como é que eu faço essa questão financeira. Eu já deveria saber o que eu tenho que fazer para divulgar o meu produto e fico meio que, né, com vergonha, menosprezando. E com um pouco de vergonha. De vergonha, e talvez seja também uma falta de coragem de dizer, olha, eu não sei isso aqui, eu preciso de ajuda. Né? Porque às vezes a gente acha que pedir ajuda é uma fraqueza e é uma força enorme, né? É o que te move. Então, acho que esse pedir ajuda também, agora eu vou falar para aquela câmera, né? Quem tem uma dor, quem tem uma dúvida, né? Procura, não se cala. Muitas vezes a gente vê que a dúvida de um é a dúvida de muitos, ou daqueles que já tiveram essa dúvida e já encontraram, né, a solução para aquilo. Eu tendo a achar que é uma vergonha da própria pessoa, do próprio empreendedor. Porque o empreendedor, para empreender, ele tem que ser corajoso. Uhum. No Brasil, tem que ser corajoso. Vamos lá. Então, coragem não falta. Porque eu acho que ele tem vergonha, assim, sabe? De assumir que ele tem um problema, que ele não sabe fazer, ou que ele precisa ou que não está dando certo aquilo que ele planejou. E isso é bem interessante, né, Flávia? Porque também tem a hora de saber quando parar, né? Uhum. Eu disse pra vocês, eu fui empreendedor e eu cheguei no meu limite e disse assim, agora deu pra mim. E foram 2 vezes. Então, eu tive que, mais do que a vergonha, ter uma consciência de que existia ali um limite
para uma Ah. situação. E tá tudo bem, né? Como dizia o meu amigo Eduardo Chefe, né? Vou falar dele aqui um pouquinho, não sei se vocês conhecem O Eduardo Chefe? É, Sim. grande amigo meu, trabalhamos muito tempo. Sim, lá, né? olha. Faz facilitação de grupos. Isso. Sim. Esteve aqui recentemente, agora, palestrando acho que foi no Tech Business. Ele trabalha muito com a Laborama, que era uma empresa que eu era sócio de. Dragon Dreaming também ele Isso. fez. Então, enfim, é bem bacana. Sócio do Laborama. Não, trabalhava, era Ah, tá, contratado. E o Duda fala assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tem que tá tudo bem, porque a tua vida tem que andar. E eu acho que olhar pro seu problema e colocar esse problema abaixo da vergonha, ou melhor, acima da vergonha. Vamos lá, o problema é maior do que eu ter vergonha de Sim. Falar sobre ele, falar né? Sim, sobre ele, não dá potencial pra vergonha, né? né? E vamos lá. Manda calar a boca. Tipo, manda essa vergonha calar a boca e vai. Segue Eu já a tava com vida, vergonha né? mesmo, né? A todas essas, pelo menos. Vergonha, Tenta. vergonha é tu não fazer, né? Tu É o não- que dizem, tu não né? falar. Vergonha é roubar e não poder carregar. É isso aí. É uma frase horrível, Mas mas... às vezes não é vergonha, às vezes até é uma prepotência, né? Acha que sabe tudo, acha que dá conta, acha que, né? Ah, mas se Não, não mas tá é. indo bem, sabe que tá... Aí, Eu acho que tu bota morrer o ego pela no lixo prepotência é um né? baita É. problema, né? Claro. Porque se é pela vergonha, tu até entende, porque tu vai te abrir. Mas o cara às vezes é cabeça dura, né? Muito. É, mas aí muito. tá agarrado lá no mas ego, né? talvez porque tenha vergonha, talvez porque... É. Mas a prepotência, pra mim, aí é um problemão, sério. Uhum. Eu vou me agarrar naquela falsa verdade. E às vezes é muito a questão do que os outros vão achar, né? Porque eu tive uma Imagem. agência por 18 anos e eu decidi trabalhar de casa, não ter mais estrutura de agência. Eu queria acompanhar mais as minhas filhas, enquanto né, eu ainda podia estar ali. Uhum. Queria levar, queria buscar. Queria não ter funcionário em casa e fiz fiz uma decisão de trabalhar com menos clientes, trabalhar só eu, não ter estrutura. E eu me lembro que muita gente disse assim, então não deu certo a agência? E eu disse assim, Não, Aí um ano depois foi todo mundo pra dentro de casa fazer o que eu tava fazendo, né? Que era trabalhar sentada em casa dentro do computador. E aí ninguém tava quebrado, só eu tava Não, quebrada um ano antes. Deu tão certo que tu não precisou mais dela. Que ela, né? Que ela. É. Que tu Ainda virou mais a chave. no mercado de comunicação, né? Era agência de propaganda que Era. tinha. Era. Eu trabalhei muito tempo com esse mercado e, vamos lá, começar antes de uma pandemia, o comportamento de consumo das pessoas mudou. Sim, De mídia. sim. Mudou radicalmente com a evolução da internet, com a digitalização dos processos, e agora com a IA nem se fala, né? Mas tinha caminhos alternativos. Claro. Tu foi um caminho, uma escolha que tu fez, na boa, né? Se tu olhar pra trás... Foi. Não, eu Tu ainda tomou a fui, decisão ainda botei certa. remoto, ainda botei 2, 3 remotos, pensei, vou ficar com esses Tá 2, tudo 3 clientes maiores, vou ficar remoto. A pessoa faz isso, faz aquilo, visionária, né? E aí depois também comecei a achar que aquilo não estava funcionando, tipo, vou pegar o que eu posso dar conta de fazer. E aí depois fui indo até pensar assim, vou estruturar isso como uma consultoria. Aí eu entro, alguém É isso que eu ia executa, dizer. não preciso ter essas pessoas. Nós temos que vários executam. consultores hoje com o perfil que tu tem. O Roberto Santos, vocês devem conhecer. Sim, O Robertinho sim. tinha agência também. É. Né? Hoje é um Mariachi. grande consultor O cara que da IA. trabalha IA, né? E o que eu vi, Tudo assim, bem. ó, Ciro, porque na verdade tem muitos clientes, claro que não é o caso de todas as agências, obviamente, mas o dia a dia daquilo ali, às vezes massacra, né? Então a agência o cliente começa a te pedir um monte de coisa e tu começa a executar, e quanto mais tu executa, menos tu propõe, porque tu tá soterrado naquele, o que vem eu tô te atendendo, e o meu tempo mais ou menos é esse, tu tá me demandando, e eu não tô tendo tempo de te sugerir nada. Então, às vezes, muitas empresas me diziam isso, tem muita gente que executa, mas ninguém pensa, e eu pensava assim, mas eu adoro pensar, e eu não quero executar, e aí eu digo, olha, tá aí, vou vender ideias. Eu vou vender ideias. Bacana. Né? E aí foi daí que eu acabei estruturando essa questão de... Bacana, não, eu acho que é uma bela alternativa, uma bela escolha que tu fizesse, né? E sem demérito nenhum, as agências continuam hoje. Claro que não, Tá claro tudo que bem, não. tem espaço para todo mundo, Exatamente. tem modelo. Não, e pra tem todo mundo. espaço, inclusive, para quem quer só executar, porque tem muita gente que também quer que só execute, né? Que quer trazer a ideia e quer que tu desenvolva e encaminhe, produza e entregue. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos, nós todos aqui, quase todos até da equipe aqui, tirando a TT e o Gui, somos de Pelotas, então a maioria é de Pelotas. Tu tá há 8 anos aqui,
tá? Que tu vê de potencial na região sul, no extremo sul, né? Que a gente tá no extremo sul aqui, ou no extremo sul do Brasil como um todo. E tu é um cara da capital. Qual é o olhar que se tem da capital pro nosso extremo sul, pensando em negócio e pensando em potenciais também? Eu acho que eu vou começar com o fim que eu ia dizer, né? Que eu acho que as pessoas não conhecem os potenciais que tem aqui ainda da forma como deveriam conhecer. Os locais ou Os de fora. Os de fora. Quem tem, eu acho que já está num caminho bom, assim, mas a gente precisa potencializar mais isso. Porque como eu vim de fora, né, eu conhecia relativamente a região. O que eu vinha para a região sul até 10, 15 anos atrás? Eu vou fazer compra na fronteira, ou eu vou para o Uruguai, ou eu vou conhecer aqui o Laranjal, ou eu vou no cassino. E acabou. Tem a Fena Doce também, né? Mas por que eu vou sair, pegar a ponte à esquerda e vir para cá? Como boa parte dos gaúchos fazem para a serra, né? Por quê? Porque tu sabe o que tem lá. Então, um problema de comunicação, já que nós falamos de agência, já falamos de mercado de comunicação, é um grande problema que a gente viu aqui. Se a gente olhar para essa região, os potenciais que ela tem são espetaculares. Tu pode começar com os culturais, a história, as charqueadas, o trabalho que foi desenvolvido aqui, né, com todo esse arcabouço português que foi deixado aqui como história, né, as igrejas. Eu tive agora, semana retrasada, lá em Jaguarão, conhecendo aquela igreja espetacular e a casa do Carlos Barbosa, que eu não conhecia. Não fazia ideia do que é aquilo lá. Castelo de Assis Brasil, né? Tu tem uma gama cultural, a própria Fena Doce, ela vem da história do charque, né? Tu mandava o sal e o charque lá para o Nordeste e voltava o açúcar. Aí o que vão fazer com esse monte de açúcar aqui? Vão fazer doce, né? Com origem portuguesa. Tu tem toda uma gama, né, de comércio de fronteira, que eu já falei, mas não é só Jaguarão, tu tem o Chuí, tu tem um potencial de aproveitamento do uruguaio e do argentino que passa por aqui, que a gente precisa trazer. Tu tem um bioma maravilhoso, né, com o Taim, com as lagoas, o maior complexo lagunar da América do Sul, quiçá uma do mundo, né? Tu tem a Praia do Laranjal, tu tem uma praia, que é a maior praia do mundo, talvez em extensão, 180 quilômetros, que é o Cassino. Tu tem um projeto gastronômico fantástico nessa região aqui. Se come muito bem aqui, né? Um né? polo gastronômico maravilhoso. Tu tem hoje uma gama de pousadas aqui na região da Serra dos Tapes, aqui na região do Morro de Amores, com cachoeira, né, com café colonial. Será que todo mundo sabe disso? Isso é um processo que vocês fizeram com a Costa Doce Gaúcha, né? De dar visão, né, para o potencial turístico econômico que tem na nossa região, né? Voltar esse olhar para as possibilidades que tem e fazer com que as pessoas entendam que é um lugar para se ir, se aproveitar e se comer bem, e se deliciar e viver, né? Eu acho que tem, somado a isso, e sim, nós fizemos esse trabalho com esse posicionamento, mas somado a isso, uma BR-116 quase totalmente duplicada agora, que facilita sobremaneira o acesso, a velocidade. Tu vem de Porto Alegre aqui hoje em 2 horas e 40. Bem na boa, a 100, 110, vem em 2 horas e 40. Tu tem toda essa gama de oportunidades que eu te falei aí, muitas outras, que podem ser aproveitadas, mas que invariavelmente as pessoas não têm ainda conhecimento, especialmente quem está na capital e quem está em outra região do estado. Então o trabalho que a gente está fazendo é isso, é levar para eventos, levar para programas, levar para outras regiões do estado esse conhecimento e também trazer gente, né, para conhecer. Tu pega Tavares ali, eu esqueci, um dos maiores destinos de observação de pássaros do mundo. Vem japonês, vem alemão, vem americano para lá para observar pássaro e a gente não vai. Porque a gente nem sabe, a gente né? não sabe. É um problema de branding, né? É comunicação, Flávia, e a gente precisa dar vazão a isso. Então a Jussara faz muito bem esse trabalho aí, a nossa alma da Costa Doce. Um apelido cunhado aí para a Jussara há alguns anos.
faz há 20 anos esse trabalho, e agora nós aceleramos ele, nesses últimos 10 anos aí, com o posicionamento, com o trabalho de articulação entre os municípios. Posicionamos agora também, tu falou em economia, um trabalho, uma bandeira que foi o consórcio de inspeção de produtos de origem animal. Foi um trabalho conduzido junto à Zona Sul, onde coordenamos ou ajudamos com consultorias a uma articulação que a Zona Sul fez com os 23 municípios congregados, para que todos pudessem trabalhar com a mesma metodologia de formação do selo de inspeção, oportunizando com que as agroindústrias pudessem vender para fora do município e para fora do estado. Que isso sucesso. Já atingiu, assim, isso foi ano passado, assinamos esse convênio. Pera só um pouquinho. Alô? Oi, Fabiano, tudo saudade, querido. Fazia tempo que a gente não se falava. Não, o Cuca veio hoje. Sim. Não, o filme ficou lindo, eu vi de você. Sim, 10 anos, né? Sim, a gente tá junto, né, querido? Hoje, o Ciro, tá, eu pergunto, tá, digo que tu mandou um abraço. Tá bem, beijo. O Fabiano sempre me liga. Ele ficou sabendo que era tu hoje. Me diz uma coisa. Uma pergunta pro nosso convidado. Papel e caneta na mão. Tens total liberdade para tomar a decisão e fazer uma ação para fomentar a nossa economia criativa de Pelotas e região. Hoje o Sebrae atende quantos municípios aqui? 33 nessa região. 33 nessa região. Vamos pensar em um só hoje em Pelotas, tá? O que tu faria? Qual seria a tua tomada de decisão para fomentar a economia, o empreendedorismo da área criativa na nossa cidade e na nossa região também? Bom, vamos lá. A gente já está fazendo, eu acho, um trabalho nesse sentido, que é se conectar com instituições e com entidades que também promovam esse tipo de trabalho, porque a gente tem ganho de escala, como a Outro Porto, por exemplo, como lá o CCMAR, em Rio Grande, e outras entidades que fazem esse trabalho mais ligado à economia criativa. A gente precisa também, né, junto com eles, dar visibilidade a esse trabalho para duas situações que, na minha opinião, são de grande valor. Manter talentos aqui e que esses talentos possam perseverar, possam empreender e possam desenvolver a nossa economia e atrair novos talentos para cá. E uma das coisas que a gente está fazendo e está junto com o Outro Porto, né, é promover alguns eventos, algumas iniciativas de capacitação e de identificação de novos talentos, mas também junto ao poder público, e esse é bem importante, eu vou olhar para a câmera lá, é bem importante, é poder aprovar a lei de inovação no município de Pelotas. Através da inovação, da lei de inovação, a gente abriria um campo de oportunidades para não só reter talentos, como atrair novos talentos, promover o acesso a startups que hoje estão começando, ou aquelas que já estão aí já há algum tempo, que elas possam acessar financiamentos, que elas possam trabalhar dentro de um sandbox regulatório que permita a elas errarem e crescerem aqui, e a gente poder ter num futuro próximo grandes empresas aqui em Pelotas. O que é um sandbox regulatório? Não ter lei em cima dela? Não é não ter lei, Cuca, mas é ter uma lei mais flexível. E esse é o processo de um sandbox regulatório dentro de uma lei de inovação. Na prática, se eu puder, talvez, construir assim, a lógica do sandbox regulatório, que é a caixa de areia, né? Uhum. Imagina aquela caixa de areia da pracinha que o teu filho brincava no escorregador. Ali ele pode escorregar e cair, ele pode fazer pipi, ele pode trabalhar ali sem se machucar. O sandbox regulatório é isso, ele permite com que uma startup, uma empresa que está começando, ela possa ali dentro daquela regulamentação errar. E ela vai estar protegida por lei. Olha que bacana, que espaço que a gente teria para trabalhar isso. Sim, e é um exercício de inovação, né? E é um ambiente seguro, né? Porque sem amarras, ela pode tentar escalonar coisas que vêm na cabeça mesmo que... Isso.
não seja permitido fora da sandbox, né? Mas, de repente, se cria novos processos que até inspiram Porque as dentro da regulações. sandbox vai ter essa proteção, mas com Ainda assim com lei. com a lei, com restrições, mas tipo, ser um pouco mais flexível nisso, aquilo. Que bom ponto esse, hein? Olha. É um bom ponto. Eu acho que... E a gente está com esse processo, Sebrae, junto com hoje um grupo de pessoas, de lideranças que trabalham pelo CPF do que pelas suas entidades. Nós formamos já há algum tempo começamos essa conversa em novembro, se não me falha a memória, de 23, e hoje temos estruturado o Impel, que é a Inovação Pelotas, que é um board estratégico, uma governança, né? Não é só um board, faz parte de uma governança que trabalha pela inovação. E dentro dessa governança nós temos ali vários atores que propõem, né, reuniões mensais de ideias, de projetos, de iniciativas para promover o desenvolvimento através da inovação. E a lei é uma das pautas principais, né? Ali está, né, tem o secretário de inovação, tem um vereador, né, representando a Câmara de Vereadores, tem a iniciativa privada, tem o Sebrae, tem as entidades, né, e não falando enquanto CNPJ, falando enquanto CPF. E por falar em inovação, o Sebrae... Por falar em saudade. O Sebrae incentiva o uso de inteligência artificial para os seus consultados? Como é que chamam seus clientes? Seus clientes. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive temos soluções bem bacanas ali dentro do portfólio. Voltadas a IA, várias, assim, desde o mais básico até coisas que já estão hoje aí chegando como a grande inovação do momento, né? Mas temos consultores especialistas nessa área e sempre promovendo. Claro, né, que aí para aquela empresa que já tem um tino comercial... Tem que ter o tino. Né? É que a gente usa a IA aqui. Aqui a gente usa. E a IA é o quarto host aqui. Ela faz perguntas. Então a gente tem aí foge do nosso controle. Olha, essa saia justa, pergunta que ela... A saia justa. Outra saia justa. Vamos ver aqui, ó. Se você tivesse um único ensinamento para passar nas suas consultorias, qual seria ele? Um único ensinamento. Um único ensinamento. Bacana, hein? Bacana. Olhando sob a perspectiva do Sebrae, te prepara sempre. Busca conhecimento. Busca capacitação. Não deixa isso... não deixa a operação te levar para aquele vício de ficar dentro da rotina e tu não conseguir enxergar a tua empresa sob o ponto de vista estratégico. Então, te prepara muito. Lifelong learning. Que isso! Dentro do conceito da Costa Doce Gaúcha, a gente tem a Pelotas Criativa, né? Que agora é Serra dos Tapes? Não. O Pelotas Criativa é uma separação que a gente fez, Alan, para dividir o posicionamento turístico. E como funciona isso dentro do turismo, essa Pelotas Criativa? Na prática, assim, como a região tem 33 municípios e a gente precisava fazer um estudo dela como um todo, e como cada um tem uma parte, ou melhor, a área, né, ali a micro-região que chama, ela tem uma particularidade mais parecida, a gente fez uma divisão em 4 micro-regiões, micro-territórios, onde a gente colocou o território da Lagoa, que pega lá de Barra do Ribeiro até São Lourenço. Depois pegamos a Pelotas Criativa, que pega esta região de Pelotas aqui e amplia um pouquinho. Depois pegamos a região que a gente chamou no início de Meu Pago, que era mais histórica ali para Piratini, Pinheiro Machado. E a Costa do Mar, que pegava a parte da Lagoa para dentro do mar ali. Então, o Pelotas Criativa, ela vem desse conceito de olhar, né, Pelotas como um polo criativo, como um polo de saúde, como um polo gastronômico, como um polo universitário, e como é que a gente desenvolvia iniciativas a partir disso. Que legal, porque isso entra também nesse projeto de fomentar, mas reter também, porque a gente sabe que Pelotas é uma grande formadora de pessoas criativas,
de várias áreas, não só dentro da economia, mas também engenharia, medicina, pessoas que são atinadas, né, e buscam alternativas. Mas dentro da própria economia criativa, a gente tem universidades capacitadíssimas. Oh, falhou, olha que horror. Muito capacitadas, que formam pessoas muito boas, seres pensantes muito bons, mas que não retêm o talento aqui. E aí vão para outros lugares, né? Mais do que não reter o talento, ele não empreende aqui, né? Porque ele podia empreender aqui e sair também, deixar alguém aqui, né, gerindo o negócio, enfim. Mas como é que a gente muda essa dinâmica? Eu acho que a própria lei de inovação é um grande passo para isso. Esses trabalhos de grupos de governanças que nós estamos fazendo pela inovação, levantando a bandeira da inovação também. O olhar que nós estamos dando, isso é bem bacana também, para a Blue Economy, né, que é uma economia portadora de futuro e que a nossa região é rica, que é como trabalhar a atividade, né, ligada ao mar, pelo mar e para o mar, ou lagoa, né? Nós temos hoje, pode não parecer, mas uma grande gama de atividades ligadas a essas frentes, né? E aqui não precisa estar colado na lagoa. Tu tem em Canguçu, tu vai ter gente que transporta de Dom Feliciano, de outras regiões aqui de Arroio do Padre. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente muda essa dinâmica? A gente acredita que é trabalhando em grupo. Inclusive, pessoal, se me permitirem, eu vou fazer um convite a vocês também. Permitidíssimo! Nós estamos retomando um programa que não sei se alguns de vocês devem lembrar, que era o programa Líder, que ocorreu numa primeira edição lá em 2008, depois ele teve uma reedição em 2016 e vai ter uma retomada agora. O Líder é um acrônimo aí de Liderança pelo Desenvolvimento Regional, que tem como proposta reunir lideranças de toda a região para trabalharem juntas em prol do desenvolvimento. De lá, de 2008, depois de 2016, já tiveram muitas coisas legais, aí lideranças que saíram de lá, né, como o próprio governador, que foi um dos iniciantes lá no programa Líder, em 2008. Se não me engano, a prefeita Paula estava naquela época, Fernando Estima, e por aí vai, né? N lideranças ajudaram, né, na aceleração, né? Quem começou a duplicação ali, a provocação da BR foi a Zona Sul, o Líder ajudou esse movimento ali na frente. Enfim, nós vamos ter uma agenda dia 9 de outubro, lá na Expofeira, onde nós convidamos essas lideranças aí reunindo a inovação, o turismo e a agência de desenvolvimento da região, para estarem juntos lá e ver se faz sentido a gente ter uma retomada para que a região como um todo tenha um trabalho unificado. Porque hoje esses grupos eles estão dentro dos municípios, né? O Grande Pacto lá em Rio Grande, olhando a inovação, o Impel aqui em Pelotas, o Inove lá em Camaquã, agora formando uma nova em São Lourenço, o IGR, que é a Instância de Governança do Turismo, está na Costa Doce, na Zona Sul. Então elas são fragmentadas. Como é que a gente consegue trabalhar junto, né? Então, a 13h do dia 9, ali na Associação Rural, nós vamos fazer esse encontro. Estão convidados, né? Se quiserem gravar, inclusive lá, montar o estúdio lá. Fiquem convidados. Conversem com a Bibiana, já deixo aqui, Bibi, já vou deixar na tua. Alô, Bibi, vamos Bibi, lá. estruturar ali um espacinho pra gente receber o Tino. Eu gostei. Dá pra fazer o negócio das perguntas lá e as respostas lá já também. tá aí, ó. Chamem as lideranças já. Já lançou Tá a ideia e já resolveu. Não, o que eu tô pensando, esse negócio Chama vai ao ar, esse programa vai ao ar no início de novembro. Então vamos antes. Sim. Vamos resolver antes Vamos isso. resolver antes. As perguntas. A ideia vai vir depois, a gente Vai vir. resolveu antes. É só isso que é. A gente pode mudar a ordem depois. E uma coisa tu falaste ali no início da questão de trabalhar o empreendedorismo ainda antes, né, dessas pessoas serem empreendedores, enquanto ainda estão estudando, assim. Como é que funciona esse contato, assim, com estudantes? Muito bem. O Sebrae tem um programa de educação empreendedora, Flávia, que é um programa que tem uma metodologia uma das metodologias, né, chamada JEP, que é o Jovem Empreendedor Primeiros Passos. Então, tem toda essa metodologia que é levada
transfere-se essa metodologia ao professor e ele repassa ao aluno. É uma dinâmica de sala de aula, né, que visa promover o comportamento empreendedor no aluno de ensino fundamental, médio e um pouco menos na graduação, né, mas mais no fundamental e médio. Por quê? Porque o empreendedorismo ele tem a ver com comportamento. Né? Muita gente se engana, muita gente confunde o empreendedorismo com empresariado. Eu vou empreender, eu tenho que ter uma empresa. Não, vocês estão empreendendo aqui. Não sei se o Tino é uma empresa hoje, pode até ser que tenha um CNPJ, mas começou como não. Tu pode ter uma ideia. Tu pode ter um empreendedor social, tu pode ter um empreendedor digital, né? Mas empreender tem a ver com comportamento. Então, como é que tu gera um comportamento empreendedor lá no aluno? Para que ele não dependa necessariamente de trabalhar para alguém no futuro. Ou para que ele crie um processo de empreendedorismo de longo prazo que ajude a sociedade. Sim, ou até que dentro de uma instituição que ele vá trabalhar, que ele tenha esse perfil empreendedor e possa potencializar as coisas lá dentro. Ele seja um intraempreendedor. Sim, que ele tenha um pensamento empreendedor. Então o Sebrae tem uma série de soluções ali, de metodologias, né? Essa que eu falei é uma, tem várias outras, tem programas, tem revistinhas, tem o Dinolândia, que a gente trabalha com os dinossauros, tem eventos. A Mostratec é um evento hoje que o Sebrae promove lá na região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, eu acho, que trabalha a educação. Né? A gente premia, a gente tem o desafio Liga Jovem, né? Que a gente provoca que as escolas, os alunos formem grupos para trabalhar uma solução de um desafio, e esse desafio em evoluindo, né? Se ele for evoluindo e passando pelos testes do programa, ele, como prêmio, ele pode fazer uma missão internacional. É bem bacana o trabalho de educação. Tá, bastidor. Quero os corres, perrengue aqui, ó. Teve algum projeto que tu chegaste e disseste assim, isso aqui vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Ou até mesmo alguma ideia, alguma reunião que tenha chegado assim, tipo, não, agora eu vou convencer todo mundo de que isso aqui vai. E não deu. Flopou. Tem, né? Sempre tem. Pode ser até nos teus negócios ali. Compartilhe uma coisa aí. Agora sim, de supetão, né? O bom é que a gente teve mais sucessos do que coisas que acabaram não evoluindo. Mas sempre tem coisas assim que acabam não evoluindo, né? Projetos que a gente entende que tem significado, que tem principalmente potencial e o cliente ou a gente mesmo acaba vendo que não teria tanto mercado, não teria tanta adesão para fazer. Acho que eu posso até trazer, quando a gente começou com o programa de agroindústrias, o mercado não aceitou muito bem. E o próprio gestor que toca esse projeto na época ficou muito em dúvida, assim, mas nós não vamos ter uma aderência, não estão preparados para isso, mas vamos tocar. E a gente tocou no primeiro ano e não deu certo. No segundo ano a gente mudou a abordagem, saca aquele negócio de, agora eu retiro meus brinquedos, vamos revisar aqui e vamos fazer de novo, né? Olhando exatamente que erro a gente teve. E aí no segundo ano a gente começou a conectar nas políticas públicas e conectar com outros atores para fazer dar certo. Fizemos o consórcio, conectamos o modelo, entendemos, né, como é que funcionava aquele empreendedor. E hoje eu digo já indo para o terceiro ano consecutivo, a gente tem um projeto extremamente bem consolidado de atendimento à agroindústria. Com mais de 100 empresas. Chegar e dizer, não, isso aqui vai dar muito certo. Aí tu pensa, eita, acho que ninguém gostou. Porque também às vezes acontece, né, de vir com um formato que funcionou daqui a pouco num outro mercado. Sim. E ele não se adaptar a um determinado pensamento, né? Não é aderente. E como o Estado ele tem também as suas particularidades, né? Cada região tem a sua, a gente muitas vezes usa o benchmarking, né, para trazer coisas bacanas aqui que não são aderentes ou que são, né? Pô, isso aqui foi bem legal lá e deu certo aqui também, vai dar. A inovação foi um modelo que nós exportamos, né? A Arena, como eu disse para vocês, a gente acabou exportando para vários aí aquele modelo, fazendo a propaganda toda. O Insight foi também um modelo bacana. Mas enfim, tem coisa que não dá certo e como diria o Eduardo, no chefe,
tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Vamos lá, vamos de novo. Sabe- Dentro do sandbox dá pra fazer Posso falar palavrão? Pode, por favor. A cagadinha. Pô, cagadinha nem é Mas- palavrão. mas- merda. Faz a cagada, observa a Faz cagada, merda. mas depois não faz mais. Né? É. Vai de novo. Aprende Se com ela, repetir, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem. Aprende. É isso Sabe aí. uma coisa que eu penso muito e cada vez mais, assim, e tu trouxeste o programa Líder, que eu acho que é uma iniciativa de unir todas as iniciativas. Porque o que acontece? Numa região que o Sebrae, por exemplo, atende 33 municípios e clientes de todos os tipos, do padeiro à economia criativa, né, que a gente fez a comparação. Quando a gente fala também de Costa Doce, quando a gente fala de muitas dores, cada prefeitura aborda de um jeito, óbvio que sempre entendendo a região, mas muitas vezes são coletivas as dificuldades, ou até mesmo de comunicação, de turismo, Quando a gente vem unindo IGR, vem unindo diversos programas que já estão acontecendo dentro de um só, tu pensa, opa, para aí, a gente está fazendo por conta, mas estamos indo agora todos por um mesmo caminho, que é subsidiado pelo governo, de uma certa forma, que é através do Sebrae, né? E com outros apoios de iniciativa pública e privada. Então, todos pequenos indo para o mesmo caminho. Porque senão fica sempre o pequeno lá, pequenos grupos, e aí tu não sabe para onde tu tá indo. Eu acho que a lógica do líder ela é um pouco mais ampla, né? Ela vai para a região, porque essas governanças, elas, como eu disse, são trabalhos voluntários dentro do município e em determinadas áreas, né? Na inovação, no turismo, no desenvolvimento. Mas existe um grande desafio aí, né? Na realidade, vários desafios. O primeiro é fazer efetivamente com que essas pessoas estejam motivadas para trabalhar juntas em longo prazo. Olhando aquela máxima do sozinho tu vai mais rápido e juntos tu vai mais longe, que a gente sempre usa, como é que tu promove isso, tá? E o Sebrae, ele pode ser um indutor, ele já atuou nesses dois momentos como indutor, vai atuar de novo agora sim, mas ele não pode ficar o resto da vida lá. Ele, em determinado momento, ele tem que ser um apoiador. Então eu vou me somar a vocês. Eu já induzi, agora eu vou me somar a vocês. Porque senão tu fica uma eterna dependência disso. E esse é um desafio. O outro desafio é tu tornar isso um processo perene, né? Um processo de automotivação pelo bem da minha região, porque eu sei que se eu ajudar a desenvolver, a minha vida vai ser melhor, a vida do colega vai ser melhor, a vida do município vai ser melhor, a vida da governança vai ser melhor e a da região vai ser melhor. E a vida que vai trazer mais desenvolvimento econômico, social, leis melhores para que a gente possa operar de uma maneira mais organizada, mais gente para vir aqui no turismo, né? Então é um desafio de conseguir recursos, também um grande desafio, porque na hora de botar, poucos vêm e acreditam, né? Eu ainda entendo que a gente tem que mudar a lógica do espera para ver, do pago para ver. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai ter uma grande vitória aí desse grupo. Que isso! Cara, tu já tá trazendo diversas visões aqui, que a gente fala muito de alguns pontos, e a gente já escutou em diversos episódios aqui, de turismo, de união, de empreendedorismo. Qual é a tua visão? E pode falar em nome do Sebrae, pode falar entidade, pode falar PF, assim, dos próximos 5 anos e 10 anos que tu vê, assim, de inovação para nossa região, em que setor tu investiria ou não, pensar um pouquinho como que a gente vai liderar esse projeto para mudar aí um pouco, ter uma visão a médio e longo prazo. Bom, eu acho que a gente tem assim, com a duplicação da BR, a gente tem uma vantagem muito bacana, né? Se tu olhar em nível Brasil, estadual mesmo, todas as duplicações, né, elas acabam trazendo desenvolvimento dos dois lados da via. E as pessoas se aproveitam, elas ficam, né, a velocidade fica mais rápida dentro do município, o desenvolvimento ele vem com acesso mais rápido.
Eu acho que tem setores que são bem importantes, assim, da própria economia criativa é um. Eu acho que é um setor que tem que ter um investimento, né, de mais longo prazo, talvez até formações mais sólidas aqui, né, que a gente possa desenvolver talentos e mantê-los aqui. O setor da construção civil, que está, né, mais em Pelotas, concentrado, eu acho que ele pode expandir um pouco mais para outros municípios com potencial, né, como Rio Grande, São Lourenço, especialmente Rio Grande, agora trabalhando aquela entrada ali, né, também mudando o cenário urbanístico da cidade. Isso faz uma diferença Vai ficar fantástica. muito legal. Aquela duplicação da Fantástico. entrada ali. Pra quem vai agora, tá muito difícil chegar, porque leva muito mas já tempo. tá bem, mas já tá mais fácil, né, do que já foi. Sim. Eu digo mudar o urbanismo, Alan, no sentido de colorir a cidade. Né? Tu pega Rio Grande, né? Meu pai é de lá, né? O famoso Papa Areia, né? Papa Areia, Eu ia falar Papa Terra, mas é Papa Areia. Papa Terra é o peixe. É o Papa Areia. Mas Rio Grande, ela é cinza, assim, na minha visão, né? A gente podia colorir Rio Grande. Eu acho que uma empresa, por exemplo, privada, poderia fazer uma parceria público-privada com a prefeitura, uma empresa de tinta, e vamos pintar essa cidade, vamos dar um up, né? Então esse é um setor que eu acho que a construção civil, aqui em Pelotas a gente já está vendo, né? Próprio Parque Una é um exemplo claro disso, tantas outras iniciativas bacanas de reurbanização, né, da cidade, ter espaços legais para morar. Aquilo convida, aquilo torna a cidade alegre, aquilo inova, né? A saúde é um outro investimento de setor que eu faria, né? Como a gente tem um polo aqui bacana, né? Mais academias de musculação e de qualidade de vida aqui, algumas talvez trabalhando só a qualidade de vida, não só a musculação, né? Clubes que caíram um pouco, né, de perspectiva depois que o próprio computador veio para dentro de casa, né? As pessoas acabaram ficando mais reclusas, né? O famoso guri de apartamento, que não é o meu caso, né? Graças a Deus. Mas como é que a gente remodela, como é que a gente traz as pessoas para a rua? É tornando a cidade mais bonita, né? Então, Sim, mais convidativa, mais né? convidativa. Não, e tu falou das BRs duplicadas e tem também o lance dos voos agora, que é muito importante. Aeroporto, Sim, exatamente. A gente está num momento único e inédito. Exatamente. Inédito. Como é que a gente traz mais voos para cá? Com Pelotas, Congonhas agora. Não, Pelotas, Congonhas, Guarulhos, Brasília, Porto Alegre. acho, né? Tava com Campinas, né? Mas aí trocou por Congonhas agora. Agora Punta. Não sei, tem Brasília direto. eu acho que tinha um voo também aí que tava... Tinha um, parece. Mas isso é bem bacana. E olhando para isso, né? Quem vem para cá, e não só Pelotas, tá, pessoal? Eu acho que assim, olha Rio Grande, Canguçu, São Lourenço, que tem uma oferta natural convidativa. A gente precisa trabalhar a infra também, né? Restaurantes, Hotéis. bares, hotéis. Eu vim para cá, eu quero estar bem instalado, eu quero comer bem. Tem opção de escolha. Eu quero escolher uma casa no meio do mato, mas eu quero ter um hotel que vai me atender todas as minhas necessidades. Desenvolver roteiros também, acho que um bom empreendimento é isso. Já está acontecendo, mas a gente precisa acelerar roteiros turísticos. Eu não vou vir só na Fena Doce. Eu vou parar ali em São Lourenço, vou visitar a Lagoa. Aí eu paro, venho aqui na Fena Doce, aí eu vou lá no cassino. E a reclamação é essa, né? Que o pessoal vem na Fena Doce e vai embora no mesmo dia. Exato, porque tu não retém, né? Só que hoje já tem opções, né? O Sebrae, inclusive, tem um caderno, tem um livro, tem um site com isso, falando dessas opções de rota. Tu pode trazer a tua família aqui pro parque, né? Posso falar? Pode. Aqui. A Nívia já veio aqui. A Nívia já esteve aqui, então um abraço pra Nívia. Tu pode falar das cabanas que tem Arroio do Padre, tu pode falar da cachoeira, do Morro de Amores, da gastronomia que tu tem ali, tu pode levar tua família para um piquenique, né, nas vinícolas, né? Tu pode ir na Casa da Figueira e tomar um bom café colonial. Quer dizer, tem N opções, só que a gente precisa dar vazão a isso. Fomentar. Cara, quero te agradecer demais por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente, sério. Você que é micro e pequena empresa e tem dúvida,
Tira a vergonha daqui, ó. A partir de agora, tá me Bota escutando? fora. Bota fora no lixo, como diz a música. E aí procura o Sebrae, porque certamente os assistentes, analistas ou até mesmo os consultores vão te ajudar muito a desenvolver. Foi que nem o Ciro falou agora há pouco. Prefere ficar aqui estagnado no X ou dar um passo para um potencial 2x, 3x, A escolha é simples, né? 10x? O que, É um que eu pulo escolho? já, Ficar né? como eu tô ou melhorar? Melhorar. E para fazer um omelete, precisa quebrar uns ovos. Ciro, muito obrigado por ter vindo aqui. O nome do nosso episódio. Nome do nosso episódio, com base na nossa conversa. O nome do nosso episódio? A gente sempre dá uma Convida. conversada. A gente só te bota em saia justa. Pô, cara. Aqui, vamos Três mudar. palavrinhas. Tino Três justo vai Aquelas ser. 2, 3 palavrinhas. Muito bem. Inovar pelo desenvolvimento da região sul. Ó, Ou da região da Costa Doce, melhor ainda. Já que nós estamos posicionados. Toma. é isso. Cara, brigadão. Sem palavras. Pô, gente, o Valeu. prazer é meu. Né? Obrigado por poder estar aqui representar o Sebrae. Deixo um convite a vocês. Tu já conhece ali o Espaço de Negócio, não sei se vocês já conhecem. E para quem está nos vendo aqui também, E ouvindo também. e ouvindo, procurar, né, o nosso Espaço de Negócio ali na Padre Anchieta 1916, ou através do site do sebrae.com.br, ou através do aplicativo, baixa o aplicativo Sebrae RS também, nosso 0800 570 0800, nos nossos eventos, nas nossas plataformas, e vocês vão ser muito bem recebidos. Nós temos uma equipe espetacular, como tu falaste, gente Aqui, ó. muito competente, gente muito boa, né, de analistas, assistentes, gestores, que com certeza vai ajudar a tua empresa a se desenvolver. Ciro, Legal. obrigado. Muito Esse obrigada. Foi o TinoCast, podcast da indústria criativa de Pelotas região. Muito obrigado, Ciro. Fiquem aqui, não. Até a próxima com muito mais TinoCast. Fiquem aqui. Beijo, galera. Valeu. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Esperem.